Com a chegada do fim do ano, muitos brasileiros sonham com uma coisa: ganhar na Mega Sena da Virada. Este ano, o prêmio está pagando 600 milhões de reais. E para conversar sobre o assunto, a TV GP1 convidou o professor Adalberto Benevides Júnior, especialista no assunto, graduado em processamento de dados pela UESP e pós-graduado em matemática pela UFP. Tudo bem, professor? Tudo bem, Elzita. Primeiramente, professor, a gente queria saber qual foi a motivação para o desenvolvimento do método Mega Sena Sem Segredo. Bom, a motivação, Elzita, foi estudar os resultados da Mega Sena. Eu sempre fui um apaixonado por matemática e vi que existiam alguns padrões de formatos que se repetiam na Mega Sena. Daí eu queria que existisse uma explicação, que a matemática pudesse explicar aquilo. E verifiquei que alguns formatos predominam nos resultados da matemática. Por exemplo, você apostar dois números numa linha, dois números em outra, os outros dois em linhas diferentes, está presente em cerca de 36% dos resultados da Mega Sena. A explicação é simples disso, porque no meio das 50 milhões de combinações, mais de 50 milhões de combinações, 18 milhões 225 são desse tipo, que representa aproximadamente 36%. E assim existem os outros três formatos, que são dois números numa linha, três e os outros quatro em linhas diferentes, três números numa linha e os outros três em linhas diferentes, três números numa linha, dois números em outro, e o outro de uma terceira linha. Esses quatro juntos representam mais de 90% de chance de acontecer. Mas é exatamente porque no meio das 50 milhões, cerca de 90% dessas combinações são nesses formatos. A Mega da Virada tem prêmios altíssimos, mas as chances de ganhar são bem pequenas. Professor, existe algum método que pode ajudar a aumentar as chances de ganhar? Existe. Eu posso afirmar que a matemática ela está aí para auxiliar. É diferente de você jogar aleatoriamente. Por exemplo, quando eu coloquei para você a primeira situação de você fazer as marcações pelas linhas do cartão nos quatro formatos, são exatamente as maneiras que a matemática pode auxiliar você. Uma outra que a matemática vai dizer para você é a seguinte situação. Se você, por exemplo, coloca números consecutivos ou apenas um par de números consecutivos, a sua chance chega a ser de 90% aproximadamente. Então é melhor do que você jogar dois pares de números consecutivos, três pares de números consecutivos, porque são situações que a matemática não coloca, digamos assim, com uma boa perspectiva de acerto. Outra situação é você analisar, por exemplo, o ciclo dos números da Mega Sena. Em média, a cada 47 concursos, todos os números da Mega Sena são sorteados. Então, analise o seguinte, se você tiver 10 números que ainda não foram sorteados, então você deve escolher no máximo dois desses números para apostar no concurso seguinte. A outra dica que eu dou também é a seguinte, analise o concurso anterior. Se você analisar o concurso anterior, escolha no máximo um número para apostar no concurso seguinte. E a quinta situação, eu digo para você que seria você verificar o intervalo, por exemplo, do primeiro número e do último. Geralmente você coloca números menores no início, ou seja, como sendo o primeiro número, e os números maiores no final. Posso dizer, de 1 a 14, a chance é de cerca de 83%. Já de 47 a 60 também, as chances são dessa ordem de 83%. E as partes intermediárias também ficam definidas em intervalos que você pode estudar como sendo mais provável de acontecer. Repetindo, existem as situações que você deve analisar com auxílio da matemática para que você aumente o seu grau de assertividade. Professor, e como o método foi testado e validado ao longo dos anos? Nós testamos esse método da seguinte forma. Ao longo de 2.500 concursos da Mega Sena, verificamos o seguinte. Comparamos o nosso método com os jogos aleatórios. Distribuímos todas as 50 milhões de combinações possíveis da Mega Sena, ou seja, mais de 50 milhões, com o nosso método e sem o nosso método. A conclusão que nós chegamos foi a seguinte, depois de avaliar 2.500 concursos, que o número de acertadores com o nosso método aumenta em cerca de 200%. É como se eu pegasse 1 milhão ali de premiação e distribuísse para X pessoas sem o nosso método, com o nosso método para 3 vezes mais. Então, cerca de 200% a mais. E agora ele está sendo testado através do nosso aplicativo, que a gente está disponibilizando, que é o Mega Sem Segredo, e já tem mais de 15 mil usuários e que tem lá, já testaram, já aprovaram e já houve vários acertos quando a gente divulga isso através dos nossos boletins. Professor, agora o que todo mundo quer saber, quais são as dicas para aumentar as chances de ganhar nessa Mega Sena da Virada? Eu posso dizer primeiro nos formatos que você pode adotar na hora de marcar o seu cartão.
Marque o seu cartão da seguinte forma. Vamos pegar 4 formatos que eu já citei. 2 números numa linha, 2 números em outra e os outros 2 em linhas diferentes. A primeira dica. A segunda, pode marcar também 2 números numa linha e os outros 4 em linhas diferentes. Ou 3 números numa linha, um número em outra, o outro em outra e o outro em mais uma terceira linha. E por último, 3 números numa linha, 2 números em outra e o outro numa terceira linha. Esses são os 4 formatos que predominam no resultado da Mega Sena. Agora, se nós formos falar de números, eu tenho aqui alguns números que eu poderia dizer para vocês. Não tenho aqui os números da sorte, mas como é que você pode conduzir essa situação? Vamos supor, nós temos aqui uma sequência com 6 números, 21, 24, 33, 41, 48, 56. Escolha no máximo 2 desses que eu citei. Dos números 2, 4, 15, 28, 34, 39, também no máximo 2. Agora dos números 7, 8, 9, 13, 19, 28, 39, 44 e 54, desses 9 que ainda não saíram na Mega da Virada, escolha no máximo 3 desses. E dos números 12, 22, 23, 29, 30, 36, 42, 44, 51 e 53, no máximo 3 também desses números. Ou seja, o que eu quero dizer é que não escolha para fazer um cartão, por exemplo, de 10 números com todos esses números. Estou dizendo para você escolher no máximo 3 desses que eu citei no final, depois no máximo 3 do que eu citei anteriormente e 2 das outras 2 situações. Em termos de números, são essas as dicas que eu dou e, na hora da marcação, fazer aqueles 4 formatos que eu sugeri. Professor, o senhor pode confessar aqui pra gente, o senhor já fez alguma fezinha ou já apostou em algum número da sorte? Não, é assim, número da sorte, fórmula mágica, isso não existe. Se alguém disser que tem fórmula mágica e números da sorte, isso é fraude. Agora, existe método, como o nosso método Mega Sem Segredo, que ajuda a aumentar o seu grau de assertividade. Muito obrigada, professor Adalberto. Eu tenho certeza que suas dicas vão ajudar muita gente. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tinha a maior vontade de passar todas essas informações, porque também nós queremos democratizar a sorte, porque a sorte ela é egoísta e o nosso objetivo, o nosso método é democratizar a sorte. Muito obrigado a todos. E aí, você já fez o seu jogo? Mesmo que não exista a fórmula mágica, existem alguns métodos que podem te ajudar a ganhar na Mega Sena da Virada. Quem sabe você não é o próximo milionário. Boa sorte!